Bom dia, irmãos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 32, verso 22 ao verso 32. Gênesis 32, verso 22 em diante. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Ele disse no verso 30: Vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Vamos orar. Deus bendito, Pai querido, queremos pedir a bênção do Senhor sobre o estudo da tua palavra nesta manhã. Enche os nossos corações, permita-nos, Senhor Deus, ouvir a tua voz, aprender do teu espírito e caminhar amparado pela tua santa mão. Vem nos abençoar, vem nos conduzir. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Encontros tremendos, eles não acontecem simplesmente para impactar as nossas vidas. Mas é interessante como que nas Escrituras, estes encontros que acontecem entre Deus e algumas pessoas, alguns homens e algumas mulheres, são capazes também de introduzir na vida e na experiência dos que vieram depois, palavras novas, expressões novas, formas novas de entender e conhecer a Deus e como Ele age na nossa vida. Por exemplo, de dois encontros que acontecem no Novo Testamento, este aqui e um outro que nós vamos meditar nele, quem sabe, mais adiante, duas palavras passaram a ser utilizadas pelo vocabulário cristão a respeito do que é orar a Deus. A primeira palavra é a palavra derramar-se. Ana, lá em 1 Samuel capítulo 2, entra no tabernáculo e o texto diz que ela derrama a sua alma na presença de Deus. Uma vida sufocada por causa de várias situações que a envergonhavam, que a entristeciam, que tiravam o seu apetite. Ela então busca em Deus resposta e o texto diz que ela se aproxima de Deus e derrama a sua alma em oração. Ela faz sair de dentro de si, ela entorna o caldo para que tudo aquilo que a enche, a sufoca e a afoga, apertando a sua alma e a sua vida, seja tirado de dentro de si para que Deus encha de uma outra presença. E aí, até hoje, quando nós falamos de oração, nós dizemos que as pessoas se derramam na presença de Deus ao orar. A outra palavra é a palavra lutar. E com quase toda certeza ela nasce aqui nessa experiência de Jacó com Deus, ali no vale do Ribeirão Jaboque, um dos poucos rios
permanentes ali em Israel por causa dos períodos de seca que aquela terra experimenta. O texto diz que Jacó luta com um homem, que mais adiante fica revelado para nós que este homem é Deus, e que nessa luta ele precisa que este homem o abençoe, senão ele não tem condição de continuar. Então nós passamos a entender que orar é também lutar com Deus. Paulo usa essa expressão no capítulo 2 de Colossenses, quando ele diz: eu não conheço a igreja de Colossos, mas vocês sabem com que grande luta eu tenho intercedido por vocês nas minhas orações. Derramar, uma palavra que vem de um contexto feminino; lutar, uma palavra que vem do contexto masculino. Mas o fato é que a palavra de Deus mostra que nesses encontros que nós temos com Deus, ele não somente transforma vidas, mas ele transforma costumes, culturas, procedimentos, linguagens, introduzindo a sua bênção e o que ele deseja de nós na nossa vida cristã. O contexto aqui é Jacó voltando para casa depois de mais de 15 anos, mais de 20 anos fora, por causa de uma arrumação mal feita que ele fez com Esaú, seu irmão, e o qual ele teme até hoje. O texto é muito interessante porque, neste temor de Jacó de encontrar seu irmão, ele manda todo mundo na frente, ele manda presentes, ele manda gado, depois ele manda as esposas com seus filhos, e ele fica por último. Ele fica por último não é porque ele quer simplesmente impressionar o seu irmão com tudo que ele mandou na frente. Ele fica por último porque ele tem medo, e ele tem medo de que o seu irmão venha sobre ele e lhe corte o pescoço da cabeça. Será o quanto que meu irmão tem guardado raiva de mim, a ponto de eu não ter coragem nem sequer de apresentar-me na presença dele. Jacó sabe que ele o enganou. Jacó sabe que ele roubou a sua bênção de seu pai no dia em que ele foi embora de casa. E agora ele precisa enfrentar o seu irmão e falta coragem. Então ele fica ali e, ao ficar ali, ele se encontra em uma luta. Luta consigo mesmo, luta com tudo e todas as mentiras que ele fez e utilizou no passado para se dar bem. Não é à toa que seu nome é Jacó. Jacó significa suplantador, enganador. Ele saiu segurando o calcanhar do seu irmão quando nasceu, alguns anos atrás, e ele carrega tudo isso consigo. E ele precisa resolver a situação, e Deus então vem para encontrar-se com ele, e eles passam aquela noite não conversando alegremente, tomando ali algumas bebidas e comendo alguns churrasquinhos, mas eles passam uma noite difícil, uma noite de luta, que na nossa experiência cristã hoje é algo que define orações decisivas em momentos de angústia. E a sua principal preocupação é como enfrentar o meu irmão. Deus vem para prepará-lo para este encontro, e Deus vem não somente para prepará-lo para este encontro, Deus vem para salvá-lo, Deus vem para transformá-lo, Deus vem para convertê-lo. Toda a vida de Jacó, ela teve um rumo meio que bagunçado, incerto, até a margem desse ribeirão chamado Jaboque. Depois que ele atravessa o Jaboque, a sua vida é outra. Ele vai ser um homem transformado pelo encontro decisivo que ele teve com Deus aqui neste lugar. E há 4 afirmações que eu gostaria de separar aqui do texto, para nós meditarmos rapidamente nessa manhã sobre este encontro decisivo, sobre lutar com Deus. Primeiro, no encontro decisivo, nós lutamos com Deus sozinhos. Não tem ninguém para ficar ao nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando, nos servindo, ou até mesmo fazendo as coisas para nós. Existem certas coisas na vida cristã que outros não podem fazer por nós, e orar é uma delas. Eles podem interceder por nós, mas enfrentar a Deus no encontro para resolver todas as situações das nossas vidas,
este é um encontro pessoal, este é um encontro individual, este é um encontro que nós teremos com Deus sozinhos. Pais e mães ficam morrendo de preocupação por causa dos seus filhos, se eles serão salvos ou se não serão salvos do inferno. E essa é uma preocupação justa, essa é uma preocupação digna, essa é uma preocupação que todo pai e toda mãe cristãos têm. No entanto, a salvação, o perdão dos pecados, a mudança de vida é algo que só pode acontecer no encontro pessoal entre Deus e o seu filho e a sua filha. Pais não convertem filhos. Existem pais que muitas vezes vêm no nosso gabinete e chegam dizendo assim: mas eu ensinei o endereço da igreja para o meu filho. Ensinou o endereço. E ele sabe. Mas saber o endereço da igreja não quer dizer saber quem é Deus. É interessante, meus irmãos, que a conversão e a salvação é uma obra de Deus. O máximo que nós podemos fazer é exatamente ensinar o caminho, mas trilhar o caminho é uma experiência pessoal, é uma experiência individual que cada um terá que responder por si mesmo na presença de Deus. Assim, quando Jacó envia todos os seus familiares e todos os seus pertences para a frente, ele fica sozinho e ele fica sozinho com Deus, para tratar do seu temperamento, do seu caráter, de como muitas vezes ele enganou, ele passou a perna, ele tentou tirar vantagem em tudo. E agora a palavra de Deus diz que ele está numa luta. E o que significa lutar com Deus? Lutar com Deus significa que duas vontades se encontram e se chocam. Uma é mais forte do que a outra. Uma terá de se render e declarar a sua dependência da outra. Quando nós entramos em choque com Deus, a palavra de Deus é muito clara que Deus é irresistível. E nós até temos uma doutrina que nos caracteriza, a qual nós dizemos que a graça de Deus é irresistível. Quando nós ensinamos que a graça de Deus é irresistível, nós não queremos dizer que as pessoas não tentam resisti-la. Nós queremos dizer que eles não ganharão a batalha. Quando Deus coloca o seu olhar sobre nós e Ele vem para nos encontrar, nós não suportamos o peso. A sua graça é irresistível. Deus não veio tratar com Jacó para exterminá-lo, para aniquilá-lo, para condená-lo. Deus veio tratar com Jacó para transformá-lo, para mudá-lo. E nesse sentido é que nós ensinamos que a graça de Deus é irresistível. Quando Deus vem sobre nós, quando Deus vem até nós para lidar conosco, com os nossos pecados, com a nossa vida, Ele vem para decidir as coisas. Paulo foi blasfemo, foi insolente, foi perseguidor da igreja, mas ele fez isso só até aquele encontro com Deus na estrada de Damasco. Deus já tinha programado tudo. Deus já tinha preparado tudo. Quando Paulo veio para a estrada de Damasco com a intenção de continuar cometendo os seus crimes contra o evangelho, a palavra de Deus diz que o Salvador se colocou diante dele e lhe fez uma pergunta: por que você está me perseguindo? E a partir dali, Paulo não foi mais quem ele era antes. É isso que está acontecendo com Jacó aqui, e a prova física que era para sempre lembrar Jacó de que esse encontro aconteceu, é que no meio da luta, no meio da guerra, no meio da batalha, aquele homem que não se define à primeira vista quem é, ele toca no nervo da perna de Jacó e Jacó passa a ser um homem manco. Quando em Gênesis 50 é dito que Jacó vai abençoar os filhos de José, a palavra de Deus diz que para que ele pudesse ficar de pé, ele teve que se apoiar no seu bordão. O que quer dizer que desta hora em diante, Jacó não andava mais tranquilamente, normalmente como andava antes, mas ele andava mancando. E esse mancar na vida de Jacó era para que ele nunca esquecesse que ele teve um encontro verdadeiro com Deus que transformou a sua vida ali no passado. Deus o aleijou para que aprendesse a não mais confiar em si mesmo, mas em Deus. E a conversão é exatamente esse momento da entrega, quando você se rende, quando você não luta mais. Um dia eu inventei de brigar com um colega no campo de futebol.
era um cara muito chato. Ele enchia paciência o tempo inteiro e sempre se comportava como se fosse melhor do que nós, era o briguento, era o cara que batia. E um dia eu fui na dele. Nós estávamos jogando futebol, toda hora ele me chutava, me machucava. No final do jogo eu falei, não aguento mais. Fui lá e o pau quebrou. E apanhei pra caramba. Ele me bateu muito. Até que ele me colocou debaixo dele e me dava socos e socos na testa, e eu tentava de tudo quanto é jeito sair e não saía, então eu disse, para, eu não dou conta mais, eu desisto. Aí ele parou de bater. Se eu soubesse disso, eu tinha falado antes. O que acontece é exatamente isso. Quando nós vamos brigar com Deus, é nós que ficamos por baixo, é nós que apanhamos. E Jacó percebeu isso, e ele o percebeu com uma marca que ele levou no seu corpo para todo sempre. Deus, quando vem se encontrar conosco, é Ele e nós sozinhos. Segundo, no encontro decisivo, Deus nos leva a ansiar pela sua bênção mais do que tudo. Aquele homem luta com Jacó a noite inteira. Jacó luta com aquele homem toda a noite. E ele então diz, eu não vou deixar você ir enquanto você não me abençoar. Jacó já estava percebendo que não era um homem comum, um valentão que estava ali com ele, mas era Deus que veio tratar com ele a respeito das suas questões mais íntimas, não resolvidas no seu coração. Então, o homem diz, deixa eu ir, tá? O sol está nascendo. E ele diz, não, enquanto você não me abençoar. Os dois estão brigando. Brigando pelo quê? Jacó está brigando para receber uma bênção. Ele sempre havia conseguido essas bênçãos passando a perna nos outros. E Deus diz, chega. Muitas vezes nós queremos trazer para a nossa vida cristã o estilo de vida que a gente experimenta lá fora. Negócios mal feitos, conversas atravessadas, desonestidade inclusive. E achamos que Deus vai permitir que dentro da igreja, nas nossas relações com os irmãos, com as irmãs, isso possa continuar. Deus não permite, irmãos. Deus é santo. E Ele quer que os nossos relacionamentos entre nós seja como Ele se relaciona conosco cada vez. Então ele diz, não te deixarei enquanto não me abençoares. Ao fazer isso, Jacó revela aquilo que é o mais fundamental de uma doutrina que nós não gostamos, que é a doutrina da depravação total. A doutrina da depravação total, ela nos ensina três coisas básicas: que nós perdemos da glória de Deus, que nós carecemos da glória de Deus e que nós não alcançamos a glória de Deus sozinhos. Nós precisamos que Ele nos dê. Então, quando a graça de Deus vem sobre nós e abre os nossos olhos para enxergar onde verdadeiramente nós estamos com os nossos pecados, nós passamos a ansiar por essa glória, por essa graça novamente. Nós então a pedimos, nós lutamos por ela porque nós a perdemos, porque nós carecemos dela, nós precisamos dela e nós não alcançamos a não ser que Ele nos dê de graça e graciosamente. E ele pede, ele luta com Deus, e é isso que nós devemos fazer enquanto nós oramos. Então Deus pergunta o seu nome, meu nome é Jacó. A palavra Jacó quer dizer suplantador, enganador. E ele diz, não será mais esse o seu nome. O seu nome agora é Israel, que significa príncipe de Deus. E o texto diz, Deus diz isso, que ele lutou com Deus e prevaleceu. A palavra de Deus diz que quando Deus se coloca em luta conosco, por causa da mudança das nossas vidas, e quando fica claro para nós que nós precisamos da sua bênção, é interessante, embora seja Jacó que sai mancando, é Deus que diz que se rende ao atender a oração. Deus se rende ao atender a oração, não porque nossas orações mudam o braço e a força de Deus. Deus se rende para atender as nossas orações quando Ele percebe que nós fomos mudados por causa da necessidade que nós pedimos. Quem muda mais quando se ora não é Deus, somos nós, porque nós nos humilhamos,
porque nós percebemos nossa necessidade, porque nós aprendemos a depender dele nessas horas. Eu tinha um professor no seminário de teologia sistemática que ele dizia que na hora da oração todo mundo é calvinista. Porque na hora da oração a gente ajoelha. Na hora da oração a gente diz que Deus é soberano. Na hora da oração a gente pede misericórdia. Agora, é interessante como que você vai em algumas igrejas e as suas orações são: eu decreto isso, eu proclamo aquilo, eu profetizo aquilo outro, até o dia que cai doente prostrado numa cama. Aí, Deus tem misericórdia de mim, Deus socorre o teu servo, Deus ajuda na minha necessidade. Aí todo mundo vira calvinista. É interessante que é preciso entender essa verdade, de que Deus vem transformar as nossas vidas. E quando nós somos encontrados decisivamente por Ele, a sua bênção é aquilo que a gente passa a desejar mais. Terceiro, no encontro decisivo com Deus, Deus se revela a nós e muda as nossas vidas. Então Jacó pergunta para Deus: qual que é o seu nome? Para aquele homem, para aquele anjo, para aquele que nós entendemos que é Jesus. E ele diz: por que você está perguntando meu nome? O texto diz que ele recusa revelar o seu nome, mas termina dizendo: e o abençoou ali. Nós não podemos ver o rosto santo de Deus, nós não podemos conhecer a Deus na sua intimidade, nós só conhecemos aquilo que ele revelou para nós em Jesus Cristo e nas Escrituras Sagradas. O que Deus revelou para nós é suficiente para nós conhecê-lo, nós o conhecermos, adorarmos e o servirmos. Mas não é tudo que Deus é. Deus é muito mais. Então, nós lembramos de 2 episódios. Moisés, quando ele tem aquele encontro com Deus diante de uma sarça que se queima, mas não se consome, ele diz: quem é que está me enviando para libertar Israel? E Deus responde: diga para eles, eu sou, me enviou. E é interessante que para outras pessoas, Deus não revela nada. Manoá, pai de Sansão, ele e sua esposa têm um encontro decisivo com Deus lá em Juízes. E o texto não diz que Deus revela nenhum nome para eles. No entanto, aquele único encontro que eles tiveram com Deus lá antes de Sansão nascer foi suficiente para que os dois fossem homem e mulher, marido e mulher piedosos para o resto da vida. E que tentaram, com muita dificuldade, criar Sansão neste caminho. Deus, ele vem para mudar. E por último, em quarto lugar, no encontro decisivo, diz o verso 30, Deus nos salva. Quando Jacó vê o sol nascendo lá no leste, ele então vai mancando em direção ao encontro com seu irmão, o qual ele ainda continua temendo, mas que agora ele resolve enfrentar, com uma coisa na cabeça: eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Moisés não colocou essa expressão aqui sem querer. Ela foi muito bem escolhida. O que aconteceu ali não foi simplesmente uma briga, conforme nós dizemos aqui em Goiás, de 2 cachorros grandes. O que aconteceu aqui não foi uma discussão entre 2 líderes. O que aconteceu aqui foi um encontro entre um homem pecador que precisa do perdão de Deus e o Deus Santo, que é o único que pode perdoar. Então, Jacó sai desse encontro com a convicção de que Deus preservou a sua vida, que Deus o salvou. E essa expressão não quer dizer simplesmente salvar no sentido de que ele não me matou, mas me salvou no sentido de que ele não só não me matou, como também me deu uma nova perspectiva de vida, ele perdoou os meus pecados, ele transformou, ele regenerou meu coração. Lembre-se de Isaías, capítulo 6. Isaías diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor.
Então ele diz que após ter tido aquela visão, ele entrou em desespero, ele diz, ai de mim, porque eu vi o Senhor, eu vou morrer. Daniel tem a mesma reação em Daniel capítulo 9, quando o Senhor vem visitá-lo. E no entanto, em Isaías 6 e Daniel 9, Deus vem e diz, não tenha medo, você não vai morrer. Jacó, ele nos revela esse mesmo sentimento, mas não durante a crise. Ele revela esse sentimento depois da crise. Eu vi o Senhor e ele me salvou. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus teve um encontro decisivo com ele. Um encontro para mudar a sua vida. Meus irmãos, nós, às vezes, por causa do nosso evangeliquez, do nosso jeito de ser evangélicos, ficamos muito preocupados. Quando foi que eu encontrei a Deus? Eu me lembro, em 1981, se alguém não dissesse qual foi a data da sua conversão, quase que era tratado como um crente de segunda categoria. Então era muito comum, quando tinha conferência evangelística, as pessoas ficarem dizendo, quando foi que você entregou sua vida para Jesus? E eu ficava preocupado porque eu não sabia qual era a data exata. Eu sabia que Deus estava trabalhando na minha vida, mas quando foi que Ele mudou a minha vida? E um dia lá, sem querer procurar, mexendo nos meus guardados, porque eu tenho a mania de guardar tudo que eu recebo e estudo. Então, eu estou olhando um jornalzinho de oração que eu recebi no dia 28 de fevereiro de 1983. Naquele dia, eu tinha tomado a decisão de sair da igreja, de me afastar da igreja, porque eu achava que eu não conseguiria ir muito à frente. E já contei isso várias vezes aqui, eu falei para Deus, olha, eu não sou mais cristão. 15 minutos depois chegou o correio. O correio entregou um curso bíblico que eu estava fazendo por correspondência e um jornalzinho chamado Jornal de Oração da Cruzada Mundial de Literatura. E aquela entidade cristã publicava na primeira página do jornal folhetos que eles vendiam para as igrejas para que elas fizessem evangelismo. E naquele dia, naquele exato 28 de fevereiro de 1983, o texto do folheto que estava impresso ali era o folheto Volte, que era usado para entregar para pessoas desviadas da igreja. Tinha 15 minutos que eu tinha me desviado e eu já estava me chamando de volta. Eu me lembro que eu fui para o quarto, li, fiz a lição do curso, me ajoelhei ao pé da cama e disse, Senhor, aconteça o que acontecer, eu não saio mais da igreja. Eu tenho entendido que este dia foi o dia da minha conversão. Não teve luta como Jacó aqui com Deus a noite inteira, 15 minutos. Mas eu me lembro, olhando para trás, que a minha vida cristã verdadeira começou ali. Eu já estava na igreja há quase 2 anos, há mais de 2 anos, porque eu comecei a frequentar a igreja em janeiro de 81. Deus vinha trabalhando há 2 anos na minha vida. E naquele dia, eu atravessei o meu val de Jaboque. Eu não sei se você tem lembranças como essa. E nem quero colocar na sua mente, no seu coração, um peso para você começar como eu tive que viver isso lá em 1985, 86, tentar descobrir qual foi o dia da minha conversão. Talvez você não consiga se lembrar, mas o que é importante é você lembrar que houve um tempo em que Deus começou a trabalhar na sua vida e não parou mais. E é nisso que você tem que se apegar quando nós falamos de encontros decisivos com Deus. E eu quero fazer aqui algumas aplicações. Primeira, Jacó aprendeu a amar e a obedecer a Deus aos pouquinhos. Deus usou tudo isso para transformar a sua vida. De modo que quando ele chega perante Esaú, ele não é mais o suplantador que vive enganando as pessoas, mas é um homem transformado pela graça de Deus. E se Deus fez isso com Jacó, Ele pode fazer na sua vida se você ainda não entregou para Jesus, e Ele continuará fazendo isso na sua vida se você já entregou sua vida para Jesus.
Segundo, lembre-se e pense sobre isso, que para que alcancemos a salvação, Deus pode ir trabalhando aos pouquinhos, mas certamente chegará um momento em que tudo será dividido, um momento decisivo, em que dali para trás é a vida perdida, é a vida sem Deus, e dali para frente é a vida salva, a vida com Deus. Você precisa encontrar este momento na sua vida, porque pode ser que ele ainda não aconteceu. Caio Fábio diz num dos seus sermões que ele estava pregando numa igreja lotada de pessoas. No meio do sermão, de repente, assim, sem ninguém esperar, um homem idoso se levanta lá no meio da congregação e grita: 46 anos! 46 anos que eu frequento a igreja e não conhecia Jesus. Mas hoje Deus abriu meu coração e eu entrego minha vida para Ele. Pode acontecer de frequentarmos a igreja muitos anos e não conhecermos Jesus. Conhecermos a igreja, conhecermos as coisas da igreja, conhecermos as coisas da Bíblia, mas o Deus da Bíblia, o Deus que perdoa, o Deus que salva, o Deus que faz diferença, talvez ainda não tenhamos conhecido. E o que você precisa fazer é pedir: Senhor, vem me encontrar na margem do meu val de Jaboque, porque a angústia, o medo, as coisas que eu fiz ficam espetando a minha memória o tempo inteiro e isso precisa acabar. Entregue sua vida para Jesus e Ele vai começar a tirar essas agulhas que espetam a sua alma, amargurando a sua vida. E por último, Jacó teve esse encontro decisivo com Deus às margens de um ribeiro. Talvez com você seja em outro lugar. Comigo foi ao pé da minha cama no meu quarto. E com você? Quando foi? Como foi? E se você ainda não teve um encontro decisivo com Deus, a palavra de Deus me autoriza a dizer que esse encontro pode ser hoje. E pode ser até agora, neste momento. E você tem estado em angústia e tem lutado com Deus, tentando resisti-lo. O melhor conselho que eu posso te dar é: desista. Entregue-se. Porque a luta acaba. E Deus te transforma. Vamos orar? Pai amado, Deus querido, quantos Jacós estão diante de Ti nessa manhã, eu não saberia dizer, mas Tu sabes. Porque o Senhor conhece o coração, a mente, a memória de todos aqui presentes, desde o pequeno até o mais idoso. O Senhor esteve com eles no andar da sua história até aqui. Portanto, se há alguém entre nós que tem de enfrentar momentos e decisões como Jacó teve que enfrentar e não sabia como, vem visitá-lo nesta manhã, vem visitá-lo neste dia, vem visitá-lo nesta hora, vem visitá-la nesta hora, neste momento. Para que o encontro que o Senhor marcou com este irmão, com essa irmã, seja decisivo e seja de mudança para o Senhor salvar a sua vida. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.